Olá, meninos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na medida do possível com vocês e os familiares de vocês, né? Continuamos aí com a necessidade, não é? De alguns cuidados, o isolamento social, o distanciamento social, para quem, né, tem a possibilidade de mantê-lo. Os cuidados higiênicos é importante, com a lavagem das mãos, com água e sabão, não é? A utilização do álcool em gel, os cuidados com os calçados e roupas quando estamos retornando das ruas para dentro das nossas casas e a importância da utilização da máscara, não é? Sempre que estivermos fora de casa, é muito importante a gente continuar usando, mesmo com a flexibilização que está acontecendo, não é? Em algumas áreas, nós precisamos seguir utilizando aí, não é? Do bom senso, do cuidado, do pensar na gente e no outro, é muito importante, não é? Tudo isso se faz importante. E a flexibilização, são momentos, não é? Que vão aí acontecendo de abertura de áreas no comércio, não é? Em órgãos do governo, que aos poucos nós vamos tendo a possibilidade, não é, de ir adentrando, de irmos utilizando esses lugares abertos, não é? Mas não precisamos, não devemos nos esquecer dos cuidados que são muito importantes, não é? A utilização aí da máscara, principalmente do álcool em gel, já que nós vamos estar longe de casa e não vamos poder estar usando aí a água e sabão, não é? Com facilidade. Estamos caminhando, não é? Para que tudo vá voltando aí aos poucos. Não é que vai voltar a ser igual, mas que nós vamos ter aí a oportunidade de ir utilizando os espaços novamente. E para que a gente consiga cada vez mais ter acesso e outras áreas forem abrindo, liberando para que a gente possa circular, não é? Ter acesso, depende da gente também, depende de nós, não é? Dos nossos cuidados, do comportamento da sociedade como um todo, não é verdade? Então, nós vamos seguir hoje pensando, não temos ainda uma vacina, estamos próximos, estamos tendo flexibilização, não é? E por essa razão precisamos continuar com os nossos cuidados. Isso é muito importante, tá? No mais, vamos fazer uma correção de exercício hoje. Peguem o livro de vocês, nós estamos no módulo 4. Abram o livro para que a gente corrija, tá bom? Nós vamos lá para a página 19. Isso, vamos lá para a página 19. Muito bom. Vamos para aquele cantinho que vocês elegeram. Isso, meus amores. Estou aguardando vocês. Peguem o lápis, a borracha. Tudo isso é importante na hora da correção. Ótimo. Então, tá bom. Então, vamos começar. Todos com o livro aberto. Módulo 4, página 19. Falando sobre o continente africano. Isso, então vamos lá. Número 1. Leia a afirmação abaixo. Único continente a abranger ambas as zonas temperadas do planeta, a África apresenta um amplo núcleo tropical localizado entre duas estreitas zonas temperadas, uma ao sul e outra ao norte. Esse é um trecho de um livro de 2005, o livro de Jared Diamond.
Então, vamos lá. Com base no trecho citado, que tipo de clima atua e que formação vegetal se desenvolve de maneira predominantemente nesse núcleo tropical do território africano? Então, nós temos aí duas questões, duas indagações para que a gente encontre a resposta. E aí, o que vocês responderam? Então, nós vamos ter aí o clima tropical, que é a predominância, e a savana. Então, nós temos o clima tropical e a vegetação esclarecida aí, tropical e savana. Muito bom. Vamos para número 2. O continente africano possui diversas características naturais que são bastante peculiares a esse continente. A hidrografia, por exemplo, possui parte dos rios com um curso bastante peculiar. Que característica é essa? Explique sua resposta. E aí? Estamos falando da hidrografia, está falando que os rios, não é? Têm uma peculiaridade, ou seja, uma característica que é própria deles, não é? No continente africano. Então, a gente vai comentar sobre isso, né? O que vocês responderam? Exatamente. Parte dos rios africanos são endorreicos. Nós falamos sobre isso lá no início, né? O que é ser endorreico? Ou seja, né, é um rio que não deságua no oceano, né? Isso é ser um rio endorreico. Então, como é que nós vamos colocar aí? Parte dos rios africanos são endorreicos, ou seja, não deságua nos oceanos, mas eles vão desaguar em algum lugar. Onde eles desaguam, né? Eles desaguam em lagos ou depressões, não é? No interior do continente. Dentro do próprio continente, eles encontram aí um lago ou uma depressão, um terreno acidentado, e é lá nesse terreno que eles vão desaguar, né? Nessa formação aí depressiva, né? Ou em um lago. Então, a característica peculiar aí dos rios é eles serem endorreicos, não é? Eles não desaguam nos oceanos e vão desaguar em lagos ou terrenos, né? Ou depressões no interior do continente. Muito bom. A número 3. De acordo com o que foi estudado, ou seja, de acordo com o que nós estamos estudando, explique o que é neocolonialismo. Também comentamos sobre esse termo lá atrás, quando nós estávamos falando de descolonização, do processo de descolonização do continente africano. Nós falamos sobre o neocolonialismo, certo? Então, o que é o neocolonialismo? O neocolonialismo, ele aconteceu em seguida ao processo de descolonização. O neocolonialismo, ele aconteceu após o período de independência de países no continente africano, né? Então, o que é o neocolonialismo, né? O neocolonialismo é uma situação de exploração
e dependência econômica em que os países africanos se encontraram, né? Se encontram em relação aos países europeus, né? Principalmente, né, sobretudo, as antigas metrópoles, aqueles países que eram os seus colonizadores, não é? Mesmo quando, né, eles já estavam em processo de independência. Então, isso é o neocolonialismo, é uma situação, né, de exploração e de dependência que os países africanos passaram, não é? Passam em relação aí às suas metrópoles, né, as antigas metrópoles, mesmo no momento em que está acontecendo a sua independência, não é? Mesmo no processo de independência. Isso é o neocolonialismo. Então vamos para o número 4. Explique o que foi o apartheid e dê exemplos de atitudes relacionadas a esse regime. Bom, nós também falamos sobre o apartheid, não é? Nós também comentamos, me recordo de ter pedido também para que vocês assistissem a um filme para aprofundar um pouco mais sobre esse período, esse momento, não é? Sobre esse regime, né? Sobre esse processo, o qual os negros, não é, africanos, os negros da África do Sul tiveram que ser submetidos. Então vamos lá. Número 4, explique o que foi o apartheid e dê exemplos de atitudes relacionadas a esse regime. Então, o que foi o apartheid, meus amores? O que vocês colocaram aí? O apartheid foi um regime político e social, não é? Vigente na África do Sul, ou seja, que acontecia na África do Sul em meados do século XX, né? Que diferenciava os direitos e os deveres da população segundo a cor da pele. Então, para as pessoas terem direitos e deveres, era levada em consideração a cor da sua pele, né? O apartheid, ele correspondia ao racismo como política institucional do Estado, né? Era um regime, né? Correspondia a um regime político e que realmente estava ali estruturado, né? No Estado, né? Alguns exemplos aí de como ele acontecia. Os povos de etnia negra, né? Eram impedidos de ter acesso à propriedade da terra, a participação política, até mesmo áreas urbanas, né, destinadas somente aos brancos. Eles eram impedidos, né, de ter acesso às áreas urbanas que eram destinadas somente para os brancos. Olha que triste, lamentável, não é? Mas era assim que acontecia, não é? Esse regime político na África do Sul, não é? Número 5. Escreva uma característica que retrate a diversidade existente na população africana
Então, vamos falar sobre características da população aí que vai caracterizar a população africana, não é? Que estou direcionando para a população africana. O que a gente pode colocar aí? O que vocês colocaram, né? Então, nós podemos citar aí a quantidade de grupos, né? De grupos étnicos existentes no continente. Existe cerca de 850, né? A quantidade linguística falada, além daquelas, né, que foram instauradas, né, instituídas, trazidas pelos colonizadores franceses, ingleses e portugueses, não é? Eles têm aí a sua variedade linguística, né? Que chega a mais de 1.500 línguas nativas. Olha aí, é uma quantidade bem significativa, não é? Bom, meus amores, vão pausando o vídeo, tá bom? Vão lendo, voltando nos textos do módulo 4, que vem falando, que vem retratando sobre esses assuntos que foram abordados aqui no exercício, que falou sobre a geografia, sobre o espaço físico, falou sobre a população, falou sobre questões sociais, não é? Então, vocês vão pausando, vão lendo e vão corrigindo aí o texto, o exercício de vocês, tá? E assim que vocês terminarem, concluírem aí a correção, vocês postem a foto, peço a vocês que postem uma foto mais nítida, peço a vocês que coloquem a foto na vertical, tá? Não põe a foto deitada, porque dificulta um pouquinho a leitura, tá bom? E a mais nítida possível, certo? No mais, vou deixar um abraço bem fofinho, um beijinho carinhoso e até a nossa próxima aula. Tchau!